batida seca e rápida. Em 73, um jovem brasileiro de 19 anos assassinou o pai. Ele não só matou, mas abriu o coração e mordeu. Ele disse que o coração ainda estava quente. E o mais bizarro? Ele fez isso para vingar a mãe. E essa é a história de um homem que virou herói e monstro ao mesmo tempo. Eles são, muitas vezes, produtos diretos da nossa disfunção social. E se você acha que o seu bairro está seguro, espere para ver como a negligência institucional transformou assassinos em lendas urbanas. E porque a verdade sobre o modus operandi deles ainda assusta as autoridades. E aí, galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, onde a gente mergulha na escuridão para entender a luz, ou nesse caso, para entender por que a escuridão brasileira é tão particular e, vou ser sincero, tão inexplicável. A gente sempre ouve falar de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer, aqueles caras que agiam em um contexto de relativa ordem social, onde a polícia, embora demorasse, eventualmente chegava lá. Mas e no Brasil? Aqui, a história é outra. O serial killer brasileiro opera em um cenário de caos estrutural, tipo assim. O cara não precisa ser um gênio para fugir. Ele só precisa que o sistema esteja ocupado demais. Ou que simplesmente não se importe com as vítimas certas. E é aí que mora o terror. Hoje não vamos só listar nomes. Vamos tentar decifrar a cabeça desses caras. E mais importante, entender o que eles revelam sobre nós. Sobre o país que os criou. Pegue seu café. Porque a conversa de hoje vai ser pesada, mas com aquele toque de sarcasmo investigativo que vocês já conhecem. O primeiro nome, claro, é o que abriu o vídeo. Pedro Rodrigues Filho, o infame Pedrinho Matador. Pense em um anti-herói saído de um filme de terror B, mas que realmente existiu e matou mais de 70 pessoas. 70! E o Pedrinho não é só um número. Ele é um símbolo. Ele não matava por prazer sexual ou por rituais complexos. Ele matava quem ele considerava pessoas ruins. Traficantes, estupradores, assassinos. Basicamente, ele era um filtro social violento. Mas a história dele começa bem antes da prisão. Ele nasceu com o crânio deformado por causa de uma briga do pai com a mãe. Já pensou? A violência marcou ele desde o útero. Aos 13 anos, ele tentou matar um primo. E aos 14, ele cometeu o primeiro assassinato de verdade. Tipo, o primeiro. O alvo? O vice-prefeito da cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Mini Clímax 1. A vingança adolescente. Por que um adolescente de 14 anos mata um político? Porque o político demitiu o pai do Pedrinho, que era guarda escolar, sob a acusação de roubo. Pedrinho não aceitou a humilhação. Ele pegou uma espingarda e meteu bala na frente da prefeitura. Pensa bem, a primeira vítima dele não foi um estranho aleatório, mas uma figura de autoridade que, na visão dele, tinha cometido uma injustiça contra a família. Isso já mostra um padrão de justiçamento que ele carregaria para o resto da vida. E depois disso, o Pedrinho fugiu, claro. Ele foi para Mogi das Cruzes, em São Paulo. E lá, o que ele fez?
Virou um pequeno delinquente, mas com um código moral distorcido. Ele matou um traficante. Matou a namorada de um traficante que o tinha traído. E o auge, antes de ser preso, foi a vingança contra o próprio pai. O pai dele tinha matado a mãe a machadadas por ciúmes. Edrinho foi visitar o pai na cadeia. E foi lá que rolou aquela cena que eu descrevi no começo. Ele arrancou o coração do pai. O que é inexplicável não é só o ato em si, mas a reação do público. Twist inesperado. O herói da prisão. Muitas pessoas, pasmem, viam Pedrinho como uma espécie de justiceiro. Tipo, se a justiça não vai punir os bandidos de verdade, que bom que tem alguém lá dentro fazendo o serviço sujo. Isso é um reflexo assustador do nosso ceticismo em relação ao sistema penal. Quando a sociedade começa a torcer por um serial killer, significa que a esperança na lei já morreu. E dentro da prisão, Pedrinho continuou. Ele matou mais de 40 detentos. 40! E a explicação dele era sempre a mesma. Eles eram estupradores. Ou eles eram assassinos piores que eu. Ele se via como um predador caçando predadores. E aqui está o ponto crucial. Como é que um cara consegue matar 40 pessoas dentro de um sistema prisional de segurança máxima? A resposta e o mais chocante. Ele foi solto em 2007, depois de 34 anos. Ele virou youtuber. Vocês têm noção disso? Um serial killer com canal no YouTube. Mas a história do Pedrinho, embora terrível, tem um tipo de lógica interna. A lógica da vingança e da retribuição. Agora, vamos mudar o foco para um caso onde o porquê era puramente o domínio, a manipulação, e a falha policial foi ainda mais gritante. Transição para o maníaco do parque. Meados dos anos 90. A cidade estava em pânico. Uma série de mulheres jovens, muitas delas modelos amadoras, estavam desaparecendo na região do Parque do Estado. A mídia começou a chamar ele de maníaco do parque, e o nome dele era Francisco de Assis Pereira. O Francisco era o oposto do Pedrinho. Pedrinho era a violência bruta, o sangue na cara. Francisco era a manipulação fria, o sorriso cínico. Ele usava uma tática que é perigosíssima até hoje, mas naquela época era novidade. A isca. Ele se passava por produtor de moda, fotógrafo ou olheiro. Ele ligava para agências, colocava anúncios no jornal, prometendo fama e sucesso. Pensa na vulnerabilidade daquelas meninas, sonhando em sair da periferia, em ter uma vida melhor. E aí aparece um cara, bem vestido, com um papo convincente, oferecendo a chance da vida. O que parecia uma oportunidade era, na verdade, uma armadilha mortal. Mini clímax, a farsa da fama. Francisco de Assis Pereira não era um produtor. Ele era um motoboy, com um passado de pequenos crimes e uma obsessão por domínio sexual e humilhação. Ele atraía as vítimas para o Parque do Estado, pretexto de um ensaio fotográfico secreto. Chegando lá, ele as atacava, estuprava e estrangulava. Pelo menos 9 mulheres foram assassinadas e mais de 10 tentaram ser vítimas dele. A parte inexplicável deste caso não é o crime em si, mas a lentidão da polícia em conectar os pontos. Os corpos estavam sendo encontrados no mesmo parque,
As vítimas tinham perfis semelhantes, mas a investigação parecia andar em círculos. Por que demorou tanto para pegarem ele? Porque o sistema estava acostumado a tratar o desaparecimento de mulheres da periferia como fuga de casa ou envolvimento com drogas. O valor da vida dessas mulheres para a investigação inicial parecia ser menor. Imagine se o maníaco do parque estivesse atacando na Avenida Paulista, sequestrando filhas de empresários. O caso teria sido resolvido em dias. Mas como era o Parque do Estado, com vítimas de origem humilde, a urgência simplesmente não existia. E o Francisco, esperto, usava essa falha. Ele sabia que podia operar sob o radar da negligência. Ele era um mestre em se camuflar na paisagem da impunidade paulistana. O maníaco do parque só foi pego porque uma de suas vítimas, que sobreviveu ao ataque, conseguiu dar detalhes cruciais sobre ele e a moto que ele usava. Foi o depoimento dela, e não a inteligência policial, que finalmente o derrubou. Perguntas ao espectador e sarcasmo. E aí, você já parou para pensar quantas vezes a gente confia em uma promessa de sucesso rápido ou em uma oportunidade que parece boa demais para ser verdade? O Francisco explorou justamente essa nossa fragilidade. A esperança desesperada por uma mudança de vida. E o que a gente tira disso? Que o serial killer brasileiro não precisa de um laboratório secreto ou de um bunker subterrâneo. Ele precisa de um telefone, uma boa lábia e um sistema que não se preocupa em somar 2 mais 2. Passamos da vingança social, Pedrinho, para a manipulação e domínio puro, Francisco. Agora, vamos para o território do horror absoluto, onde a única explicação é a psicopatia sem freios, mas que também revela uma falha crítica na nossa justiça criminal. Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói. Transição para o vampiro de Niterói. O caso do vampiro de Niterói, no Rio de Janeiro, é de embrulhar o estômago. Marcelo Costa de Andrade foi um dos serial killers mais brutais e menos compreendidos do Brasil. O apelido vampiro veio da forma como ele agia. Ele atacava crianças, geralmente meninos, e depois dos assassinatos, ele bebia o sangue das vítimas. Sim, você ouviu certo, beber o sangue. O Marcelo começou a matar no final dos anos 80, mas foi nos anos 90 que a série de crimes se intensificou. E o que é inexplicável aqui é a ausência total de motivo. Não era vingança. Não era dinheiro. Era uma satisfação sádica e ritualística. Ele atacava em locais abandonados, em Niterói e arredores. E o perfil das vítimas era sempre o mesmo. Meninos em situação de rua ou muito pobres. E de novo, a falha do sistema. O Marcelo foi preso pela primeira vez em 1991 por um assassinato. Ele foi condenado a 14 anos. Mas aqui vem o plot twist que só acontece no Brasil. Mini Clímax 3, a porta giratória da justiça. Em 1994, menos de 3 anos depois de ser preso, Marcelo Costa de Andrade conseguiu a progressão de regime.
Ele foi para o regime semiaberto. 3 anos. Um assassino de crianças. O que aconteceu? Ele fugiu. E fugiu para fazer o quê? Exatamente, matar de novo. Entre 1994 e 1998, enquanto estava foragido, ele cometeu pelo menos mais 12 assassinatos de crianças e adolescentes. 12 vidas perdidas porque o sistema de justiça decidiu que um psicopata que bebia sangue estava pronto para uma segunda chance. Isso não é só uma falha. É uma tragédia institucional. É a justiça dando a chave da cidade para o monstro. E a gente precisa perguntar: quem assinou aquela progressão de regime? Que critérios foram usados? Será que a superlotação e a pressa em liberar vagas foram mais importantes do que a segurança das crianças de Niterói? A resposta, infelizmente, é quase sempre sim. O vampiro de Niterói só foi recapturado em 1998, depois de uma caçada intensa. Ele foi condenado a mais de 500 anos de prisão. Mas o estrago já estava feito. Aquelas 12 vítimas e suas famílias pagaram o preço da burocracia e da incompetência. Análise profunda. O serial killer brasileiro como espelho. Olha só o panorama que a gente montou. O Pedrinho Matador expôs a falência do sistema prisional e a sede de justiça paralela da sociedade. O maníaco do parque expôs a negligência policial em relação a vítimas vulneráveis. E o vampiro de Niterói expôs a fragilidade e a irresponsabilidade do judiciário. O que torna os crimes desses serial killers tão inexplicáveis para o resto do mundo é que eles não são aberrações isoladas, mas sintomas de uma doença social profunda. Em países com alto índice de violência e pouca resolução de crimes, o serial killer tem a vantagem do anonimato. A polícia está ocupada demais com o crime diário, com a guerra do tráfico, que os assassinatos em série, se não forem muito midiáticos, acabam se misturando na estatística. Imagina se você é um detetive em São Paulo nos anos 90. Você tem centenas de homicídios por mês. Se um corpo aparece no parque, a chance de você gastar tempo conectando ele a outros corpos de meses atrás é muito baixa, a menos que haja pressão política ou midiática. E é por isso que o Francisco de Assis Pereira conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo. Ele não era um gênio. Ele era apenas um oportunista que soube usar a desorganização a seu favor. Mini Clímax 4. Vamos falar de um medo mais atual, que conecta com essa ideia de vulnerabilidade. O vampiro de Niterói, o Pedrinho Matador, eles foram presos. Mas a mentalidade que os criou continua. Pensa no caso de Laerte Patrocínio Orpinelli, o maníaco da Cantareira. Ele agia na zona norte de São Paulo no final dos anos 90. Ele atacava casais em áreas de mato, amarrava os homens e estuprava as mulheres, às vezes as matando. O que ele fazia? Ele usava uma arma. Mas a arma dele não era a mais assustadora. O mais assustador era a forma como ele desumanizava as vítimas, transformando o ato criminoso em uma performance de poder.
Laerte só foi pego por causa de um detalhe muito técnico: a forma como ele amarrava os pulsos das vítimas. A perícia conseguiu ligar esse modus operandi específico a vários crimes. Mas e se ele tivesse mudado o nó? E se a vítima não tivesse sobrevivido para descrever a cena? Ele teria continuado operando, talvez por anos, como um fantasma na floresta urbana. A gente vive sob a constante ameaça da inação. Não é a maldade humana que existe em todo lugar, mas a maldade humana potencializada pela falha do Estado. O fator celebridade é a glamorização do mal. E tem mais uma coisa que torna esses casos brasileiros únicos: a glamorização. O Pedrinho Matador, por exemplo, ele virou uma celebridade. Ele deu entrevistas, fez vídeos, tinha fãs. A sociedade brasileira, cansada de ser vítima, encontrou em um assassino de assassinos uma figura de redenção distorcida. Isso é um sinal de alerta gigantesco. Quando a gente elege um criminoso como ícone, mesmo que seja por ele ter matado gente ruim, estamos dizendo que a lei não vale nada. Estamos abrindo mão da civilidade em troca de uma justiça selvagem e primitiva. O Pedrinho não era um herói. Ele era um psicopata que encontrou um nicho onde sua violência era, ironicamente, tolerada e até celebrada. Ele era o subproduto perfeito do nosso caos. E o que a mídia fez? Transformou o horror em espetáculo. Vendeu a história do justiceiro, ignorando as dezenas de vidas que ele ceifou, muitas delas em circunstâncias duvidosas. Clímax, a verdade inconveniente. E chegamos ao ponto que eu queria tocar desde o início. O que é realmente inexplicável nesses crimes não é a mente do serial killer. A psicopatia tem explicações clínicas, traumas e desvios. O que é inexplicável é a cumplicidade institucional. Pensa em todos os casos de serial killers que operaram no Brasil: Pedrinho, Francisco, Marcelo, o bandido da luz vermelha, João Acácio Pereira da Costa, o anjo da morte, Elias Maluco. Embora Elias fosse mais um líder do tráfico, ele tinha traços de serial killer na brutalidade e repetição de tortura. Em quase todos os casos, o assassino operou por longos períodos porque 1. As vítimas eram marginalizadas e, portanto, menos prioritárias. 2. A comunicação entre delegacias era falha ou inexistente. 3. O sistema prisional era uma piada, permitindo fugas ou a continuação dos crimes internos. O serial killer brasileiro é um termômetro da desigualdade. Ele não ataca aleatoriamente. Ele ataca a vulnerabilidade social. O Francisco de Assis Pereira atacava meninas pobres que sonhavam com a fama. O vampiro de Niterói atacava meninos de rua. O bandido da luz vermelha atacava casas de famílias ricas. Mas o crime dele era um grito de revolta social misturado com sadismo. Eles sabiam instintivamente que a chance de serem pegos era inversamente proporcional ao status social da vítima. E essa é a verdade mais feia e inconveniente que esses casos nos forçam a encarar. O momento uau, a estatística escondida. E aqui está o soco no estômago. O Brasil tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo.
A taxa de resolução de homicídios, por outro lado, é baixíssima. Estamos falando de menos de 10% em muitos estados. O que isso significa? Significa que 90% dos assassinos no Brasil não são punidos. Em um cenário onde 9 em cada 10 assassinos andam livres, o serial killer que precisa de repetição e anonimato encontra o ambiente perfeito para florescer. Ele não precisa ser inteligente. Ele só precisa ser paciente e operar no meio do caos. Imagina que a polícia está tentando encontrar uma agulha em um palheiro. No Brasil, o palheiro está pegando fogo e a polícia está ocupada apagando o incêndio. Então a agulha fica lá, quieta, esperando a próxima vítima. E é por isso que esses casos continuam nos assombrando. Porque eles provam que se você não tem dinheiro, se você não tem influência, sua vida vale menos para o sistema de segurança pública. E o serial killer sabe disso. Ele se alimenta disso. O Pedrinho Matador foi morto recentemente, em 2023, assassinado a tiros. Ele morreu da mesma forma violenta que viveu. Mas a morte dele não encerra a história. Ela apenas confirma o ciclo de violência que ele representava. A gente não pode simplesmente dizer: "Ah, que bom que ele se foi." A gente tem que se perguntar: quantos Pedrinhos o nosso sistema prisional está cozinhando agora? Quantos Franciscos estão hoje usando o Instagram para aplicar o mesmo golpe, com a mesma certeza de impunidade? O vampiro de Niterói está preso, mas a falha que o soltou em 1994 ainda existe nas varas criminais. Conclusão e chamado à ação. A história dos serial killers brasileiros não é sobre a maldade de indivíduos isolados. É sobre a maldade de um sistema que falha em proteger os mais vulneráveis. É sobre a ineficácia que permite que o monstro não só nasça, mas prospere e se torne uma lenda sombria. O horror real é saber que a impunidade é o maior cúmplice de todos esses crimes. E eu quero saber de você, se o Pedrinho Matador, um assassino confesso de mais de 70 pessoas, conseguiu virar celebridade e andar livre pelas ruas. Será que parece isso? O que isso diz sobre o nosso conceito de justiça e o nosso nível de tolerância ao caos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio tudo. E o debate sobre a falência das nossas instituições é crucial. Se você gostou da profundidade dessa análise e quer entender mais sobre as verdades que escondem, já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho. E no nosso próximo vídeo, a gente vai mergulhar em um caso ainda mais complexo. Vamos falar sobre o criminoso que operou dentro da máquina de proteção. O anjo da morte que usava a farda para matar. Você não vai querer perder essa. Valeu e até a próxima investigação.